Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre o Império Bizantino, ok? Acompanha aí. Você pra mim foi um sonho. Vamos lá, iniciando os trabalhos. A primeira parte da paródia, Seu Polícia, né? Como você está vendo aí na tela, Zé Neto e Cristiano. Então, Seu Polícia, a primeira parte da paródia diz mais ou menos o seguinte. Seu polícia, o Império Romano separou recentemente. Por Constantinopla eu tô doente. Será que o senhor me entende? Aô, boteco! Então, esse aí é o primeiro trechinho da paródia. E com esse trechinho da paródia nós vamos falar sobre os seguintes assuntos, galerinha. Nós vamos falar sobre o início do Império Bizantino. Vamos falar sobre o fim da Idade Antiga e o início da Idade Moderna. E, por fim, nós vamos compreender por que é que esse império foi batizado pela história de Império Bizantino. Vamos começar navegando aí pela nossa tela. Você está vendo a imagem ao lado. Essa é a igreja de Santa Sofia, certo? Essa igreja tem uma relação direta com o Império Bizantino, com Justiniano, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Para começar, é preciso falar sobre o início desse império. Primeiro é preciso falar o seguinte, Império Romano do Oriente e Império Bizantino é a mesma coisa. Para você conseguir compreender melhor, tenha em mente o seguinte, existia um grande império. Esse grande império, né, grandão pra caramba mesmo, era o Império Romano. Só que esse império tão grandioso, senhores, acabou tendo problemas, acabou sendo dividido, uma parte deixou de existir e a outra parte continuou existindo. Essa outra parte que continuou existindo é o que a história chamou de Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Sendo assim, como eu já adiantei para vocês, o início de Constantinopla, que era uma das cidades mais importantes desse Império Bizantino, a capital administrativa desse Império Bizantino, o início de Constantinopla, o início do Império Bizantino, tem uma relação direta com a queda do Império Romano do Ocidente, certo? E por que é que esse império, que era tão grandioso, acabou sendo dividido e por que é que o Ocidente deixou de existir e o Oriente continuou existindo? Tem aqui na playlist aqui do canal, tem uma série de videoaulas que fala sobre Roma. Então, se aqui não ficar muito claro, que eu vou falar de maneira resumida, entre aí na playlist que você vai compreender melhor. O que você precisa saber por hora para compreender o Império Bizantino é o seguinte, o Império Romano é um só por enquanto. Ele entra em crise principalmente porque Roma deixa de conquistar novos territórios. E quando Roma deixa de conquistar novos territórios, acaba se instalando em Roma uma crise política, econômica e social. É isso que leva, então, à ruína do Império Romano. Mas a galerinha vai tentar salvar esse império. Essa galerinha não vai deixar o Império Romano cair de uma hora para outra. Algumas tentativas foram feitas com o objetivo de salvar esse império. A primeira que vale ser mencionada foi uma medida tomada por um imperador chamado Constantino. O Constantino falou o seguinte, ó, vou tirar a capital de Roma e vou levar a capital para Constantinopla. Por que eu vou fazer isso? Porque Constantinopla está melhor das pernas, está melhor financeiramente do que Roma. Então, vou para a região mais poderosa desse nosso império para administrar o império de lá, que de lá eu consigo resolver os problemas dessas terras, né, de todo esse império. Lá de Constantinopla eu resolvo as paradinhas. Constantinopla, então, estava melhor economicamente. Daqui a pouco eu explico para vocês por que Constantinopla estava bem das pernas e Roma não. Uma outra tentativa para tentar salvar esse Império Romano veio depois da morte de um outro imperador chamado Teodósio. Teodósio morreu e a galera pensou o seguinte, ó, vamos tentar salvar o Império e vamos dividir esse Império em duas partes. Agora que surge a divisão, galerinha, aí então o pessoal divide, como você está vendo aí no mapa, esse grandioso império, tudo isso é Império Romano, só que agora ele vai estar dividido. Dois centros administrativos,
um centro no Ocidente e outro no Oriente. Os caras estão fazendo isso na esperança de salvar o império como um todo. Mas quais são as consequências dessas medidas? Será que esses caras conseguem de fato, essas medidas conseguem de fato salvar esse império? Não, galerinha. Essas medidas só conseguem salvar o lado de Constantinopla, o lado do Império Romano do Oriente. O lado do Ocidente, de Roma, não resiste às pressões e acaba sendo invadido pelas tribos bárbaras. Eu falei agora há pouco que o Império em todo vivia uma crise econômica, política e social. Sendo assim, as fronteiras do Império não estavam mais sendo tão bem vigiadas. Então, acompanha aí no mapa, estão vendo aí todas essas setinhas? Essas setinhas aí, senhores, são as tribos que os romanos chamavam de tribos bárbaras, que, aproveitando-se da fragilidade do Império Romano, tentavam entrar nesse império e dividir as terras entre eles. E, de fato, esses carinhas conseguem. Esses carinhas conseguem conquistar as terras do lado de Roma, mas não do lado de Constantinopla. Vale ressaltar o seguinte aqui, eu acabei de falar para vocês que essas são as tribos bárbaras. Para os romanos, quem eram os bárbaros? Qualquer indivíduo que não tivesse a mesma cultura que os romanos. Então esses bárbaros falaram assim, ó, quer saber? Nós vamos invadir sua praia. E eles conseguiram invadir o lado do Ocidente. O lado do Oriente continuou existindo. O lado de Constantinopla continuou existindo. E esse lado foi chamado então de Império Bizantino. Galerinha, esse evento que aconteceu no ano de 476, que é a queda do último imperador romano, é de suma importância para a história, porque é ele que marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Então, como eu falei, as tribos bárbaras queriam entrar em todo o império, só que só conseguiram entrar do lado ocidental. Eles dividiram, conforme você pode ver aí no mapa, dividiram o Ocidente da maneira como você está acompanhando aí. Cada tribo ficou com um pedacinho de terra. Os francos ficaram com um pedaço, os vândalos, ostrogodos, visigodos, os caras lotearam o antigo Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, Constantinopla, não foi loteado. Ficou sob o comando centralizador e a história chamou esse império de Império Bizantino. Repito, então, a queda de Roma marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. É um marco histórico, certo? É um marco, é um divisor de águas. Antes, nós temos uma parte da história da humanidade. Depois, nós temos uma outra parte da história da humanidade. Mas agora pode surgir uma dúvida. Professor, você falou que o Constantino tirou a capital de um lugar e levou para outro. E que as tribos bárbaras estavam tentando entrar em todo o império. Então a dúvida, acompanha aí na tela, é a seguinte, ó. Por que Constantinopla não caiu? Por que o Império Bizantino continuou existindo? Esses carinhas não foram atacados pelos bárbaros? Sim, eles foram atacados pelos bárbaros. Só que eles resistiram ao ataque, como eu disse anteriormente, porque eles estavam numa situação econômica melhor do que Roma. E por que é que esses caras estavam numa situação financeira e econômica melhor do que Roma? Por causa da sua localização geográfica. Acompanhe aqui no mapa ao lado, ó, Constantinopla está localizada nessa região em destaque aí, nessa região amarelinha. Essa região é conhecida como Estreito de Bósforo. De uma margem a outra, conforme você está vendo aí na foto, né? De uma margem a outra é uma distância aproximada de 1 quilômetro entre uma margem e outra, na parte mais estreita aí desse Estreito de Bósforo. Então, galerinha, para o comércio, nós estamos falando do ano 400 depois de Cristo, né? Comércio é complicado. A galera não tem avião de carga para colocar a carga aqui e atravessar o mundo, não. Né? É muito complicado, as rotas comerciais são difíceis. Então você tem que encontrar os melhores caminhos para poder realizar esse comércio. E sem dúvida alguma, Constantinopla era esse caminho.
Constantinopla, então, era a ligação da galerinha que queria fazer comércio com a Europa. E a Europa que queria fazer comércio com a Ásia teria que necessariamente passar por Constantinopla. Essa era a melhor rota. E justamente por isso, Constantinopla estava bem financeiramente, por causa da sua localização geográfica que favorecia o comércio. Tendo grana, os caras conseguiam ter um exército ativo. Tendo grana, os caras conseguiam vigiar as suas fronteiras, as suas muralhas. E quando isso não funcionava, os caras também conseguiam comprar a paz. Conforme alguns livros de história trazem, quando nada disso funcionava, eles compravam a paz para que não fossem saqueados e sitiados. Por isso, Constantinopla não caiu. Curiosidade, galerinha, ó, uma curiosidadezinha aí. A cidade de Constantinopla ainda existe hoje, na nossa atualidade? Yes! A cidade de Constantinopla ainda existe. Ela é conhecida como Istambul, uma das maiores cidades da Turquia e uma cidade que está localizada em 2 continentes, Europa e Ásia. Então essa Constantinopla, lá do ano 400 depois de Cristo, existe até hoje e é uma cidade grande, é uma cidade importante aí da Turquia. Encerrando essa primeira parte da videoaula, galera, vamos para mais um pedacinho aqui, ó. Por que Império Bizantino? Império Bizantino por quê? Porque antes da cidade de Constantinopla se chamar Constantinopla, ela se chamava Bizâncio. Era uma colônia grega que os gregos tinham fundado, os gregos já tinham passado por lá e depois os romanos foram lá e conquistaram essas terras. Então a cidade chamava Bizâncio. Por isso, Bizâncio, Império Bizantino. Professor, mas por que essa cidade mudou de nome? Por que é que eles passaram a chamar essa cidade de Constantinopla? Em homenagem ao imperador, em homenagem ao carinha que levou a capital do império para lá. Lembra que eu falei que os caras estavam tentando salvar o grande império e aí Constantino resolveu mudar a capital de local? Pois é, ele queria que lá se chamasse a Nova Roma. Mas a galera, para homenagear o Constantino, falou, não, aqui vai ser Constantinopla. Constantinopla, a cidade de Constantino. Quais as principais cidades desse Império Bizantino? Já falei, Constantinopla, Alexandria, Niceia e Antioquia. Essas são as principais cidades desse Império Bizantino. E o que mantém esse Império Bizantino? Qual o carro forte desse Império Bizantino? O comércio e a agricultura. Principalmente o comércio, né? Acabei de falar para vocês que o Império Bizantino não caiu em decorrência da sua localização geográfica. E durante toda a sua história, isso continuou sendo verdade. O comércio era o carro-chefe desse Império Bizantino. Então, voltando à paródia, a paródia disse assim, né? Seu polícia, o Império Romano separou recentemente, por Constantinopla eu tô doente. Será que o senhor me entende? Muitíssimo obrigado pela atenção, valeu, fui!